Bem, agora que nós já vimos com mais detalhes o assunto bloco de imagens e carimbo, vamos dar uma voltada no assunto principal de documentação, que é esse capítulo, e falar um pouco de folhas. E para começar, eu queria mencionar que aqui quando eu venho em novo bloco de imagens e carimbo, dentre as opções aqui, eu tenho um novo tamanho métrico. Clico em abrir. Algumas vezes eu tenho necessidade, em um projeto muito extenso, de criar um padrão fora da norma ABNT, um padrão estendido, um A2, mais alguns módulos, enfim. Então, o processo é basicamente o mesmo, só que quando eu criei uma nova folha, o Revit coloca para mim uma área inicial disponível, e aí eu posso estender essa área, aqui eu fiz manualmente, ou posso colocar aqui o tamanho que eu desejar para essa folha. E aí eu faço aquele mesmo processo que a gente já viu nas aulas anteriores. Eu insiro, por exemplo, lá no AutoCAD, usando o CAD Norma, eu tenho aqui A0 mais 1, A0 mais 2, mais uma dobra, mais duas dobras. Então eu faço aquele mesmo processo que a gente viu na aula 1. Eu insiro, salvo, e depois vou lá no meu Revit e coloco aqui. E aí eu passo a ter uma nova folha, no tamanho que eu desejar. Então eu posso deletar essa folha. E aqui, em vista, composição de folhas, eu posso inserir um bloco de imagens e carimbos, desde que ele esteja previamente carregado. Caso não esteja, eu vou em editar tipo, carregar, e aí eu vou lá e busco a minha folha que eu desejo estender. Um detalhe é que, por esse processo, vou dar um voltar aqui, eu posso até inserir um outro bloco aqui dentro, a semelhança do que às vezes a gente faz no AutoCAD, que é fazer uma planta só, até às vezes para otimizar a impressão. Você coloca várias plantas A4 aqui, com vistas pequenas, enfim, é possível. Você pode ter uma dificuldade na hora de configurar a impressão, mas é possível fazer essa manobra. Você pode colocar vários blocos de margem e carimbo, um do lado do outro, montar um mosaico aqui e imprimir como se fosse uma única folha. Ok? É só tomar cuidado com relação aos parâmetros, ao preenchimento do carimbo, ver se está tudo certinho antes de imprimir. Não é uma prática comum, mas é uma ferramenta a mais aí que a gente pode aproveitar o método que a gente utiliza no AutoCAD. Outro detalhe, eu inseri as vistas, arrastando do navegador de projetos, mas aqui também em composição de folhas eu tenho aqui colocar vista no projeto, e aqui eu vou através de uma lista, aqui ele me lista as vistas que eu tenho disponíveis para inserir nessa folha. Por exemplo, vou colocar aqui corte A, adicionar a vista na folha. E o outro detalhe é colocar aqui, olha, ele já dá a dimensão da região de recorte. Eu posso, na hora de inserir, já configurar. E aqui aparece indisponível rotacionar na folha. Também é um caso raro, mas eventualmente eu posso desejar rotacionar a vista na folha. Então seleciono a vista e aqui, rotacionar na folha. Eu só tenho essas opções, rodar 90 graus. Eu não tenho aqui no Revit 2016 rotacionar em um ângulo qualquer. Ok, eu poderia rotacionar essa vista, é um caso raro, mas pode acontecer. Com o detalhe que as nuvens de revisão não foram rotacionadas da mesma forma. Ok, então tem que tomar cuidado com esse movimento aí. Sobre o título de cada vista, eu já mencionei esse movimento em outros vídeos, mas é importante saber que para eu movimentar o título, eu clico nele e arrasto, ok? Mas se eu clicar na vista, eu não consigo arrastar apenas o título, eu estaria movendo a vista como um todo, ok? Então, essa ressalva. Quando eu clico na vista, eu consigo alterar o tamanho desta linha aqui de chamada, do título. E se eventualmente eu não quisesse que o título aparecesse,
não quiser se identificar, eu simplesmente clico na vista, venho em editar tipo, e aqui nas propriedades eu coloco exibir título, não. Ok? E também essa linha de extensão aqui mesmo, eu posso selecionar sim e colocar ou não esta linha de extensão abaixo do título, é opcional. Uma outra opção sobre vistas, eu posso querer ocultar uma parte da vista. Para isso eu tenho duas opções, ou trabalhar na região de recorte ou inserir uma região de máscara. Em ambos os casos eu teria que estar trabalhando na vista, tá? Então eu posso ou na folha ativar a vista ou ir lá e acessar no navegador de projetos a vista correspondente e trabalhar nela, tá? Aqui na folha eu não tenho habilitadas aqui as opções de região preenchida e região de máscara, né? Então eu teria que realmente ativar a vista. Eu posso ir lá no TR, por exemplo, na própria vista, e inserir aqui região preenchida, que nós já demos uma olhada em alguns exemplos, mas vamos ver em mais detalhes no capítulo sobre anotações de uma forma geral. Mas eu posso inserir uma região de máscara, e aí eu entro no modo do croquis e posso fazê-la da forma que desejar. Eu seleciono um trecho para não ser mostrado, e quando eu clico aqui fora, ele simplesmente elimina os elementos. Tá, ok? Vamos ver em detalhes também a região de máscara quando formos estudar anotações. Mas como é uma opção frequentemente encontrada em folhas, né, eu resolvi dar uma mencionada nesse vídeo ainda. Nas aulas anteriores a gente viu que nas folhas nós podemos inserir as vistas, tabelas, né, imagens, tabela de revisão, né, um tipo de tabela mais específico. E eu também posso inserir aqui na própria folha alguns detalhes do AutoCAD, ok? Alguns detalhes típicos de isolamento, de esquadrias, enfim, qualquer detalhe que eu quiser inserir, eu posso inserir na própria folha, ok? O padrão que a gente tinha visto é criar uma legenda de detalhes e depois inserir aqui, mas na própria folha eu posso importar um arquivo do AutoCAD, ele vai ficar inserido aqui. Um detalhe que comumente se insere aqui é um mapa-chave, tá, ok? Eu pessoalmente eu gosto de fazer mapas-chaves no AutoCAD, que é bem mais simples, né, de se fazer, embora seja possível fazer no Revit, mas eventualmente eu tenho lá uma plantinha, eu posso importar daqui e inserir como mapa-chave, é uma sugestão. E da mesma forma, que a gente até já viu também, né, posso inserir legendas de anotações, né, ou legendas de detalhes. Um caso também comum de acontecer em vez de, como eu mencionei no começo desse vídeo, eu criar um padrão estendido, eu ter um padrão rígido na empresa e dividir um projeto que eventualmente é muito grande, ou ele foi inserido numa escala muito grande, né, eu dividir em mais de uma folha. Ou por vezes eu tenho uma planta ou muito comprida ou muito larga e eu quero exibir duas regiões específicas na mesma folha. Para os dois casos eu vou usar uma técnica específica. Eu vou lá na planta, na vista, né, que eu desejo dividir, e eu tenho duas opções, no caso aqui o térreo. E o que eu vou fazer? Eu vou preparar toda a planta com cotas, enfim, anotações, todos os elementos que eu preciso, e vou clicar no botão da direita e duplicar a vista, né, como dependente. Eu crio uma vista dependente. Esta vista será para mostrar a primeira parte. E aí, isso é muito importante, eu volto para a vista geral e aqui eu clico de novo com o botão da direita, duplicar a vista, duplicar como dependente para mostrar a parte 2. Então, na vista dependente 1, eu quero mostrar o lado esquerdo. Então, eu vou clicar na região de recorte e arrastar aqui até mais ou menos um pouquinho passando da região onde eu quero mostrar. E na vista dependente 2, eu faço ao contrário, clico na região de recorte e passo um pouquinho para o outro lado.
eventualmente alguns ajustes são necessários, e aqui é interessante salientar, eu vou arrastar a posição dessa cabeça de corte, vamos chamar assim. Repare que eu não estou modificando o corte em si, tá? Eu só estou modificando o posicionamento do símbolo. Aqui eu não consegui chegar mais para lá, por quê? Porque esse corte é interrompido. Então retiro a interrupção e aí eu posso movimentar um pouco mais essa extremidade do símbolo de corte. Então aqui eu tenho a mesma coisa que eu faria aqui, né? Eu movimento o símbolo, mas eu não estou alterando o corte, eu só estou alterando a visibilidade dele nessa vista dependente. Se eu quisesse alterar o corte ou outras anotações, eu alteraria na vista principal. Ok? Essas são apenas vistas dependentes e elas não criaram uma nova vista como seria de praxe. Uma vez feito isso, eu posso ir numa folha, no caso aqui eu vou usar uma folha nova, e vou inserir por aquele processo as vistas que eu desejar. É interessante colocar aqui nas vistas dependentes, marcar uma linha que seja coincidente com as duas plantas, né, as duas vistas dependentes. Para isso eu venho aqui na vista principal, venho aqui no painel vista, composição de folhas, e eu tenho aqui, ó, linha coincidente. Aí eu desenho essa linha aqui no caso minha referência é uma parede, né? Então seleciono, clico OK. Essa linha de coincidência eu poderia trabalhar, né, o estilo de objeto, uma linha ser tracejada, traço ponto, da forma como meu escritório utiliza ou obedecendo a BNT. E aqui na vista dependente, essa linha apareceria, eu poderia colocar uma anotação dela, porque ela aparece nas duas vistas. Ela é uma categoria especial, chamada linha coincidente, com suas propriedades. E a restrição superior ilimitada, inferior ilimitada, ok? E aí depois, na minha folha, ou nas minhas folhas, eu vou em cada uma delas inserir uma das vistas dependentes. Eu insiro a primeira uma folha, venho na outra folha, crio uma outra folha e insiro a segunda. E quando eu quiser mudar alguma coisa, eu mudo na vista principal. Ok? Bem simples. Quando eu faço essa criação de vistas dependentes, aqui no caso eu fiz no TR, provavelmente eu vou ter que fazer esta mesma tarefa em outros pavimentos. Aqui é um projeto de um pavimento só, mas eu provavelmente teria que fazer a criação dessas vistas dependentes em outros pavimentos e na cobertura. Neste caso, eu não preciso repetir todo o processo, tá? Eu vou aqui na planta principal, clico com o botão da direita e seleciono aplicar vistas dependentes. E aí ele vai me mostrar as plantas possíveis, né, de se criar esta mesma configuração de vista dependente. Eu vou selecionar aqui esse 02, cobertura 2, planta de piso, ok? E clique em OK. Olha lá, 02, cobertura 2, passou a ter as mesmas plantas dependentes e inclusive com a linha coincidente que eu tinha determinado na outra vista. Beleza? Então essa é a forma de você fazer nos diversos pavimentos essa propagação da divisão do projeto em duas etapas. Para auxiliar na montagem das folhas, né, eu tenho uma ferramenta que me facilita o alinhamento das vistas. Aqui no menu vista, em composição de folhas, eu tenho aqui, ó, eixo guia. Tá? Como eu não tenho nenhum, estou criando um novo, crio um primeiro chamado eixo guia 1, ok? E ele me cria um quadriculado que não é imprimível, ele é simplesmente uma referência para eu poder inserir as minhas vistas. No caso aqui eu voltei para a escala 1/100, essa vista, né? Posso utilizar, né, essa grade, né, para poder alinhar as minhas vistas uma com a outra. Ok? E se eventualmente, vamos supor que eu tenho duas plantas de piso aqui, eu uso essa grade para fazer o alinhamento dessas duas, né? Então eu vou restringir o alcance, né, a abrangência dessa grade. E aqui do lado eu tenho mais uma sequência de vários cortes.
Então posso inserir uma nova guia, ok? E eu posso restringir agora a uma segunda parte, uma outra parte do desenho, para fazer esse novo alinhamento. Eu posso calibrar aqui na grade, né, nos eixos guia, a dimensão dos quadrados. Aqui está a cada 25 milímetros, vamos colocar 50, por exemplo. Clique em aplicar, está aqui modificado. É só um referencial de ajuda para poder fazer o alinhamento de tabelas ou de vistas mesmo, vários cortes, né, utilizando uma parede comum e assim por diante. E uma vez que as vistas estiverem posicionadas, é interessante você fixar essas vistas na folha, né? Simplesmente clique na vista e fixa, bota um pino nelas aí, para que eventualmente você não cometa um deslize e acabe movimentando essa planta dentro da sua folha, essa vista dentro da sua folha. Bom, esses eram alguns detalhes que eu queria passar nessa aula. Na sequência nós continuamos ainda o estudo de documentação dentro do Revit. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima.